Uma jovem negra gastou seus últimos R$ 8 ajudando um membro do Hells Angels, sem imaginar as consequências de seu gesto altruísta. No dia seguinte, 100 motoqueiros apareceram trazendo um presente que mudaria completamente sua vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O relógio ainda não marcava 5 da manhã quando Sienna Clarke sentou-se à mesa da cozinha, espalhando moedas sobre a superfície arranhada. A luz fraca da lâmpada pendurada revelava seu rosto cansado, enquanto seus dedos separavam meticulosamente níqueis e centavos. $8,17. Era tudo o que restava até o próximo pagamento do restaurante, daqui a 3 dias. Sienna suspirou, olhando para o quarto onde Maya dormia tranquilamente. A menina de 6 anos precisava de um café da manhã decente antes da escola. Com o estômago apertado de preocupação, Sienna guardou as moedas no bolso do casaco surrado e saiu silenciosamente, aproveitando que a filha ainda dormia sob os cuidados de Linda, vizinha do andar de cima que sempre descia para ficar com Maya, nas madrugadas em que Sienna precisava sair. O ar frio de Atlanta cortava seu rosto enquanto caminhava apressada até o posto de gasolina da Rua Willow. Era o único lugar aberto àquela hora onde poderia comprar leite e pão a preços razoáveis. As ruas vazias ecoavam seus passos solitários, lembrando-a de quanto tempo fazia que enfrentava tudo sozinha. Ao dobrar a esquina, Sienna avistou o letreiro fluorescente do posto piscando intermitentemente. Foi quando notou uma figura grande desabando perto das bombas de combustível. Um homem coberto de tatuagens, vestindo jaqueta de couro preta, caía de joelhos enquanto tossia violentamente, uma mão agarrando o peito. — Você está bem? Sienna correu em sua direção, ignorando o olhar alarmado do atendente que observava pela janela. O motociclista tentou responder, mas outro acesso de tosse o impediu. Seu rosto estava vermelho, a respiração difícil. — Preciso remédio, murmurou com voz rouca. Sem pensar 2 vezes, Sienna entrou na loja do posto. O atendente a encarou com desconfiança. — Aquele cara parece problema, comentou, enquanto ela pegava uma garrafa de água e um pacote de aspirinas. — Ele parece doente, respondeu simplesmente, colocando seus preciosos $8 no balcão. De volta ao lado de fora, Sienna ajoelhou-se ao lado do homem, ignorando o olhar de outro cliente que se afastava visivelmente. Ajudou-o a tomar os comprimidos e beber água devagar. Suas mãos enormes tremiam ao segurar a garrafinha. — Obrigado, disse ele finalmente, respirando com menos dificuldade. — Meu nome é Hawk. — Sienna, respondeu ela, ajudando-o a se sentar mais confortavelmente. O homem a encarou com olhos surpreendentemente gentis, em meio ao rosto marcado por cicatrizes e pelo tempo. — Você acabou de gastar seu dinheiro comigo, não foi? Ela abriu de ombros. — Você precisava mais do que eu. Sienna não poderia imaginar que aquele simples gesto de bondade, aqueles $8 gastos com um estranho que todos evitavam, seria o primeiro passo para mudar completamente sua vida e a de toda uma comunidade. O amanhecer na Rua Willow costumava ser tranquilo, com o ocasional canto dos pássaros e o ruído distante de carros indo para o trabalho. Mas naquela manhã de terça-feira, o silêncio do bairro periférico de Atlanta foi brutalmente interrompido por um estrondo que fez as janelas vibrarem. Sienna Clarke acordou sobressaltada, pensando inicialmente que poderia ser um temporal se aproximando. Não era chuva. Era o rugido ensurdecedor de dezenas de motocicletas invadindo a pacata vizinhança. Sienna correu para a janela da frente e ficou boquiaberta ao ver a procissão de motos descendo a rua. Não eram apenas algumas. Eram pelo menos 100 motocicletas reluzentes, formando uma fila que parecia não ter fim. — Mamãe, o que está acontecendo? Maya perguntou com voz trêmula, esfregando os olhos sonolentos, enquanto se agarrava às pernas da mãe. A menina de 6 anos parecia minúscula e assustada diante daquele barulho ameaçador. — Não sei, querida, Sienna respondeu, abraçando a filha protetoramente. Do outro lado da rua, a senhora Johnson fechou suas cortinas com um puxão violento. Outras portas bateram e fechaduras foram trancadas. Alguns vizinhos espiavam pelas frestas das janelas,
Outros simplesmente desapareceram para dentro de suas casas, como se um furacão estivesse prestes a atingir o bairro. As motocicletas começaram a estacionar em frente à casa de Siena, formando um semicírculo impressionante. Homens e algumas mulheres, todos vestidos em jaquetas de couro preto, desmontaram de suas máquinas com uma coordenação quase militar. Siena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aquelas pessoas queriam com ela? Foi então que ela ouviu. No centro do grupo, descendo de uma motocicleta maior que as outras, estava o homem que ela havia socorrido no posto de gasolina na noite anterior. Hawk parecia completamente diferente agora. Estava de pé, forte, imponente, com suas tatuagens visíveis nos braços expostos pela camiseta preta. Seu rosto não mostrava mais dor, apenas um sorriso caloroso e determinado. Os motoqueiros abriram caminho, formando um corredor humano. Hawk caminhou lentamente por ele, direto até a pequena varanda onde Siena permanecia paralisada, ainda segurando Maya contra si. "É ele, mamãe", sussurrou Maya. "O homem que você ajudou." Siena engoliu em seco quando Hawk parou diante dela. O contraste não poderia ser maior. Ele, enorme e intimidador, cercado por uma centena de motociclistas. Ela, uma jovem mãe solo em roupa simples, protegendo sua filha pequena. "Bom dia, Siena Clarke", disse ele, estendendo a mão com um sorriso grato que suavizava suas feições duras. "Vim agradecer pessoalmente, e trouxe alguns amigos." Hawk se aproximou de Siena Clarke com passos cautelosos, como se temesse assustá-la. O sol da manhã batia em seus braços tatuados enquanto ele gesticulava para os outros motociclistas se manterem afastados. "O que você fez por mim naquela noite no posto, poucos teriam essa coragem", disse ele, sua voz grave contrastando com a suavidade das palavras. "Meu nome é Hawk e dirijo uma organização chamada Legado de Lily." Siena estreitou os olhos, ainda protetora com Maya agarrada à sua perna. As motos reluziam sob o sol da manhã, intimidadoras demais para o pacato bairro de Atlanta. "Precisamos de pessoas como você", continuou Hawk, estendendo um cartão com o logotipo da ONG. "Estamos expandindo nossos projetos sociais aqui na região. Pagamos bem, temos plano de saúde, e você poderia fazer a diferença para muitas famílias." A mãe solo engoliu em seco. Um emprego estável seria a resposta para suas orações, mas o preço parecia alto demais. "Agradeço a oferta, mas não posso aceitar", respondeu ela firme. "Já estou sendo observada pelos vizinhos só por ter ajudado você. Imagine se começar a trabalhar com..." Ela hesitou. "Com motoqueiros." Hawk não demonstrou surpresa com a recusa. Apenas assentiu, como se já esperasse aquela resposta. "O cartão fica com você. Quando mudar de ideia, me ligue." "Se eu mudar", corrigiu Siena. A alguns metros dali, Cole observava a cena encostado em sua Harley. O braço direito de Hawk tinha um olhar analítico, estudando cada movimento da mulher. Diferente dos outros membros do grupo, ele permanecia em silêncio, apenas absorvendo detalhes. Quando Hawk retornou para junto do grupo, Cole se aproximou. "Ela recusou?" "Por enquanto", respondeu Hawk. "Mas vi algo nela quando me ajudou. A mesma coisa que você está vendo agora." Cole assentiu ainda olhando para Siena, que agora entrava em casa com Maya. "Ela tem o que precisamos: determinação, coragem e principalmente coração", comentou. "Não é todo dia que alguém gasta seus últimos dólares com um estranho caído no chão." Mrs. Johnson, a vizinha idosa, observava tudo pela janela com expressão de desaprovação. Quando seu olhar cruzou com o de Siena, a jovem mãe sentiu o peso do julgamento. Era exatamente isso que temia. Dentro de casa, Maya perguntou inocentemente: "Quem eram aquelas pessoas, mamãe?" "Pessoas que a mamãe ajudou uma vez", respondeu Siena, guardando o cartão na gaveta da cozinha. "Mas nosso lugar é aqui, com nossa vida simples." Enquanto dizia isso, seus dedos acariciavam inconscientemente o cartão, como se algo dentro dela já soubesse que aquele não seria o fim daquela história.
O celular de Jamal Mitchell tremeu nas mãos enquanto ele gravava a chegada impressionante das motocicletas. O adolescente de 16 anos, escondido atrás da cerca de sua casa, capturou o momento exato em que as 100 Harleys estacionaram em frente à residência modesta de Sienna Clarke. "Vocês não vão acreditar nisso", sussurrou ele para o dispositivo, enquanto filmava Hawk caminhando em direção à jovem mãe. Em menos de 3 horas, o vídeo já contava com mais de 50 mil visualizações. As imagens mostravam claramente o rosto de Sienna, sua filha Maya agarrada às suas pernas, e os motoqueiros tatuados formando um corredor na pacata rua Willow. Os comentários se multiplicavam a cada minuto, dividindo opiniões de forma brutal. "Essa mulher é uma heroína, enfrentou o preconceito para ajudar alguém em necessidade", escreveu um usuário. Outro rebateu: "Tá colocando todo o bairro em perigo. Quem traz criminosos para perto de crianças?" A hashtag Sienna Clarke começou a ganhar tração, levando a história para além dos limites de Atlanta. Sienna descobriu a exposição quando Linda, sua colega do restaurante, mostrou o vídeo durante o intervalo do almoço. "Meu Deus, Sienna, você tá famosa!" exclamou Linda, passando o smartphone para a amiga. O rosto de Sienna empalideceu ao ver sua vida privada transformada em entretenimento público. Naquela tarde, ao buscar Maya na escola, sentiu os olhares dos outros pais. Alguns se afastaram visivelmente, puxando seus filhos para longe, como se ela carregasse alguma doença contagiosa. Uma mãe chegou a murmurar alto o suficiente para que Sienna ouvisse: "É ela que está trazendo aquela gangue perigosa para nossa comunidade." Em casa, as notificações não paravam de chegar. Mensagens de estranhos invadiam suas redes sociais, algumas oferecendo apoio, outras carregadas de acusações e até ameaças. "Como você ousa colocar nossas crianças em risco?", dizia uma. "Você não tem vergonha de se associar com criminosos?", questionava outra. Deitada na cama, depois de colocar Maya para dormir, Sienna revisitou mentalmente o momento em que encontrou Rock caído no posto de gasolina. Lembrou-se da sensação de urgência, do instinto de ajudar alguém visivelmente sofrendo. Não havia hesitado naquele momento. Não tinha pensado nas consequências, nas opiniões alheias ou em como aquele gesto seria interpretado. "Fiz a coisa certa?", perguntou-se enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. A jovem mãe se virou para olhar Maya dormindo pacificamente na cama ao lado. O medo de que sua filha sofresse por causa de sua escolha pesava mais que qualquer julgamento direcionado a ela própria. Sienna adormeceu com o celular ainda piscando com novas notificações, dividida entre o orgulho de ter seguido seu coração e o temor das repercussões que aquele simples ato de bondade poderia trazer para sua vida já tão desafiadora. O corredor do hospital ecoava a passos apressados enquanto Sienna Clarke caminhava em direção ao quarto onde Rock estava internado. Ela havia deixado Maya com Linda, que prontamente se ofereceu para cuidar da menina durante aquela visita inesperada. Sienna ainda não entendia completamente por que sentia essa necessidade de ver como o motociclista estava, mas algo a impulsionava. Ao entrar no quarto, encontrou Hawk sentado na cama com alguns tubos conectados ao braço. Apesar do ambiente clínico, ele parecia mais forte do que quando o encontrara desabando no posto de gasolina. "Você veio", disse ele, com um sorriso fraco. "Não esperava ver você aqui." Sienna aproximou-se cautelosamente. Só queria saber como estava. Hawk apontou para uma cadeira próxima à cama. Quando ela se sentou, ele pegou a carteira no criado mudo e retirou uma fotografia amassada. Na imagem, uma menina de aproximadamente 10 anos sorria, segurando um livro. "Esta é Lily", disse ele com a voz embargada. "Minha filha. Ela morreu há 7 anos. Leucemia." Sienna pegou a foto com cuidado, observando os traços da criança. "Lily era como você", continuou o homem, enxugando uma lágrima teimosa. "Sempre vi o melhor nas pessoas. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, envolvido com coisas erradas, ela acreditava que eu poderia ser melhor." Ele contou como a doença da filha o transformou, como, após a morte dela, abandonou a antiga gangue e fundou o legado de Lily,
reunindo outros motociclistas que buscavam redenção. O grupo ajudava famílias em situação de vulnerabilidade por toda a Atlanta. Quando você se ajoelhou ao meu lado naquele posto, sem me julgar, vi minha Lily em você, confessou. Passei anos procurando alguém com esse mesmo coração para ajudar a expandir o legado dela. Sienna devolveu a fotografia, sentindo o peso daquela revelação. Sinto muito pela sua perda, mas não sei se sou a pessoa que você procura. Tenho uma filha para criar, contas para pagar. E é exatamente por isso que preciso de você. Rock interrompeu. O legado não é só sobre dar dinheiro. É sobre mostrar que pessoas como você existem no mundo. Sienna desviou o olhar, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Por mais tocada que estivesse com a história, não conseguia ignorar os olhares de reprovação dos vizinhos. O medo de comprometer ainda mais sua reputação no bairro. Preciso pensar, ela respondeu finalmente. Não quero vender meus valores por ajuda financeira. Rock assentiu, respeitando seu espaço. Valores não têm preço, Sienna. Foi isso que Lily me ensinou. E foi isso que vi em você naquela noite. Quando deixou o hospital, a jovem mãe carregava mais do que dúvidas. Carregava também o peso de uma escolha que poderia mudar não apenas sua vida, mas a de muitos outros. O som grave das motocicletas fez Sienna Clarke correr até a janela. Seu coração disparou ao ver 5 homens tatuados estacionando em frente à sua pequena casa na rua Willow. Reconheceu imediatamente Rock à frente, seguido por Cole e outros 3 motoqueiros que não conhecia. Maya agarrou-se às suas pernas, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Não se preocupe, querida, Sienna sussurrou, embora ela mesma não soubesse o que esperar. Quando abriu a porta, Hawk sorriu de um jeito que suavizava sua aparência intimidadora. Viemos agradecer adequadamente, disse ele, fazendo um gesto para Cole, que se aproximou carregando o envelope. Não precisava de nada disso, Sienna protestou, mas Cole já havia colocado o envelope em suas mãos. Dentro, um cheque com valor que fez seus olhos marejarem. Isso não é tudo, Rock continuou, apontando para os outros motociclistas que descarregavam sacolas de compras de suas motos. Achamos que você e a pequena merecem uma geladeira cheia. Os homens entraram com perdição de Sienna, carregando alimentos suficientes para semanas. Maya, superando o medo inicial, observava fascinada os homens tatuados organizando cuidadosamente as compras nos armários quase vazios. E isso, disse Rock, entregando uma pasta. Talvez seja o mais importante. Sienna abriu a pasta com mãos trêmulas, encontrando comprovantes de quitação, o aluguel atrasado, a conta de luz prestes a ser cortada, até mesmo a pequena dívida na farmácia local. Tudo pago. Como vocês, ela começou sem conseguir completar a frase. Temos nossos meios, respondeu Cole com um meio sorriso. Digamos que o legado de Lily tem recursos. Maya, agora completamente à vontade, abriu um pacote de biscoitos e ofereceu primeiro a Hawk, que se ajoelhou para ficar na altura da menina. A cena, um homem coberto de tatuagens aceitando gentilmente um biscoito das mãos pequenas de sua filha, embaçou a visão de Sienna com lágrimas. Mais tarde, após a partida dos motociclistas, mãe e filha sentaram-se à mesa para um jantar completo pela primeira vez em meses. O sorriso de Maya, enquanto comia um iogurte de sobremesa, acendeu algo que Sienna havia quase esquecido: esperança. Mas ao fechar as cortinas, notou Mrs. Johnson observando sua casa da janela vizinha, com expressão severa. Viu também outros moradores cochichando na calçada, apontando para o local onde as motos haviam estacionado. Sienna sentiu um aperto no peito. A ajuda inesperada trazia alívio imediato, mas também um novo tipo de preocupação. O que seus vizinhos pensariam? Como reagiriam ao verem sua associação com os motoqueiros? Pela primeira vez em muito tempo, sua geladeira estava cheia e suas contas pagas. Mas a que custo social? Olhando para Maya adormecida no sofá, decidiu que enfrentaria o que viesse.
Afinal, não havia feito nada errado, apenas mostrado bondade a alguém que a maioria temia. A notícia sobre a ajuda dos motociclistas se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Sienna Clarke sentiu os olhares de reprovação assim que pisou na rua. Sussurros a seguiam como sombras. Foi comprada pelos Hells Angels. Está envolvida com criminosos. Que tipo de mãe faz isso? Cada comentário era uma pequena facada em sua dignidade. O verdadeiro golpe veio quando Maya chegou em casa chorando. O convite para a festa de aniversário do filho dos Henderson havia sido retirado. Mamãe, a senhora Taylor disse que não sou mais bem-vinda porque somos perigosas, soluçou a pequena, agarrando-se às pernas da mãe. Sienna engoliu o nó na garganta e abraçou a filha, tentando explicar algo que nem ela mesma compreendia totalmente. Até na igreja, lugar que sempre fora seu refúgio, Sienna percebeu o distanciamento. O pastor cumprimentou-a com um sorriso tenso, e o banco onde costumava sentar-se permaneceu vazio ao seu redor, como se sua bondade fosse contagiosa de alguma forma negativa. No restaurante onde trabalhava meio período, as gorjetas minguaram. Clientes habituais pediam para serem atendidos por outras garçonetes. O gerente a chamou para uma conversa, preocupado com a associação do estabelecimento a elementos duvidosos. Foi Linda quem apareceu como um raio de sol em dias nublados. Enquanto organizavam os talheres após o expediente, a colega se aproximou. Não deixe que te derrubem, disse Linda, colocando a mão sobre o ombro de Sienna. Meu avô dizia que a bondade é como plantar árvore. Você aguenta o trabalho duro, a sujeira e muita gente nem nota o que você está fazendo. Mas um dia, todos vão querer sentar na sombra. Sienna deixou escapar uma lágrima. Mas e Maya? Ela está pagando por algo que eu fiz. Sua filha está aprendendo a lição mais importante de todas, que fazer o certo nem sempre é fazer o popular, respondeu Linda, ajeitando os pratos. Lembra do Marcos, aquele veterano que vinha aqui? Ninguém queria servir ele. Agora olha como está bem, trabalhando na loja do centro. Naquela noite, ao colocar Maya para dormir, Sienna observou o rosto angelical da filha adormecida e questionou suas escolhas. O apartamento estava abastecido, as contas pagas, mas a que preço social? Mrs. Johnson, a vizinha do apartamento ao lado, nem respondia mais aos seus bons dias. Enquanto fechava a cortina, Sienna vislumbrou uma motocicleta estacionada discretamente na esquina. Alguém vigiava sua casa, mas não sabia se para protegê-la ou intimidá-la. A bondade tinha seu preço, e ela estava apenas começando a entender quanto custaria. A verdade começou a surgir durante uma conversa no restaurante onde Sienna Clarke trabalhava. Linda, que servia café na mesa ao lado, ouviu dois clientes comentando sobre como um grupo de motociclistas havia reformado o telhado da casa de seu tio no ano anterior. Espera, você está falando do legado de Lily? Dia, perguntou Linda, aproximando-se com curiosidade. Os homens confirmaram, revelando que a organização de Hawk vinha silenciosamente ajudando pessoas em dificuldade por toda Atlanta há pelo menos 3 anos. Sienna, que limpava mesas próximas, congelou ao ouvir aquilo. Não era a primeira vez que os motociclistas apareciam no bairro. Não eram invasores, eram benfeitores discretos. A notícia se espalhou como fogo. Uma família na rua Willow havia recebido ajuda para pagar contas médicas. O dono da mercearia confessou que seu estabelecimento só não fechou porque recebeu um empréstimo sem juros do grupo. E, para surpresa de todos, descobriu-se que até mesmo um primo distante de Mrs. Johnson, a vizinha mais vocal contra os motociclistas, havia sido beneficiado quando precisou de uma cadeira de rodas nova. Isso não muda nada, insistiu a idosa quando confrontada, ajustando os óculos com irritação. Pessoas decentes não andam por aí fazendo tanto barulho com aquelas máquinas infernais. Mesmo assim, o clima no bairro começou a mudar. Olhares de desconfiança foram substituídos por acenos tímidos quando Sienna passava. Algumas mães até permitiram que seus filhos voltassem a brincar com Maya, que sorria como há muito tempo não fazia. Mas Mrs. Johnson permanecia irredutível. Quando, numa tarde de domingo,
O ronco familiar das motocicletas ecoou pela rua novamente. A idosa não hesitou. Com mãos trêmulas, discou para a polícia. Tem uma gangue inteira invadindo nosso bairro. Ela gritou ao telefone, espiando pela cortina. Estão todos na frente da casa daquela moça, a Siena. 2 carros de patrulha chegaram em minutos, luzes piscando. Cole, que estava entregando materiais escolares para Maya, viu os veículos e balançou a cabeça, resignado. Já tinha experiência com esse tipo de situação. O que ninguém esperava era que um dos policiais, ao descer do carro, reconhecesse Hawk imediatamente. O agente se aproximou sorrindo e estendeu a mão. Minha filha estuda na escola que vocês ajudaram a reformar no verão passado, disse ele, para espanto dos vizinhos que observavam das janelas. Ela adora a nova biblioteca. Mrs. Johnson, que havia saído para testemunhar as prisões, ficou boquiaberta. Sua certeza começava a mostrar as primeiras rachaduras, mas seu orgulho ainda não permitia admitir que talvez, apenas talvez, ela tivesse julgado mal aquele grupo de estranhos tatuados. O barulho do caminhão de obras acordou toda a rua Willow naquela manhã de terça-feira. Siena Clark observava pela janela, ainda incrédula, enquanto homens de capacetes amarelos descarregavam materiais de construção no terreno vazio, que por anos servira apenas como depósito de entulho do bairro. "Mamãe, o que estão fazendo ali?" perguntou Maya, esfregando os olhos sonolentos enquanto se agarrava à perna da mãe. Siena não sabia como explicar à filha que aquele alvoroço era, na verdade, o início de algo com seu próprio nome. Em menos de 1 hora, vizinhos começaram a se aglomerar nas calçadas. Alguns cochichavam com expressões de desaprovação, outros apontavam curiosos para a enorme placa recém-instalada. Clark House, Centro Comunitário. Mrs. Johnson foi a primeira a cruzar os braços em protesto, convocando outras senhoras para uma pequena manifestação silenciosa. Hawk chegou pouco depois, estacionando sua motocicleta junto ao meio-fio. O homem caminhou direto até Siena, que observava tudo da varanda de casa. "Não precisava ter colocado meu nome", ela murmurou, constrangida com toda aquela tensão. "Precisava sim", respondeu ele, sorrindo. "Você salvou minha vida com $8 e um gesto de bondade quando todos viraram as costas. Este centro é apenas o começo do que podemos construir juntos." A jovem mãe engoliu em seco, observando o movimento crescente na rua. Alguns adolescentes já fotografavam a cena com seus celulares, provavelmente alimentando mais uma onda de comentários nas redes sociais. Linda, sua colega do restaurante, acenou de longe com um sorriso encorajador. "As pessoas estão assustadas", Siena comentou, notando como alguns moradores fechavam suas cortinas em protesto. "Sempre ficam quando algo novo aparece", Hawk respondeu, apontando para o terreno. "Mas em 3 semanas teremos um espaço com reforço escolar, distribuição de alimentos, orientação profissional e muito mais. Você será a ponte, Siena. Onde entre o quê? Entre mundos que nunca conversaram", explicou ele. "Entre pessoas como eu e pessoas como Mrs. Johnson. Entre quem tem medo e quem precisa de uma chance." Cole se aproximou, trazendo os projetos impressos do centro comunitário. O braço direito de Hawk parecia mais animado que o normal, explicando como as salas seriam organizadas e quantas pessoas poderiam ser atendidas por dia. Maya, agora completamente desperta, pulava de empolgação ao ouvir sobre a biblioteca infantil, que ocuparia o canto leste do prédio. Pela primeira vez em meses, Siena viu um brilho diferente nos olhos da filha. Não era apenas alegria, mas esperança. "Você acha que vai funcionar mesmo?" Perguntou ela, ainda insegura. Hawk olhou para o bairro dividido entre curiosidade e medo, depois para o terreno onde operários já demarcavam as fundações, e finalmente para Siena. "Já está funcionando", respondeu. "Olhe ao redor. As pessoas estão falando, discutindo, se posicionando. A mudança começa assim." Marcus Johnson chegou ao Clark House numa manhã chuvosa de terça-feira, encharcado e com o olhar perdido, que Siena Clark já havia visto tantas vezes no espelho. Vestindo um casaco militar desgastado e carregando apenas uma mochila surrada,
O jovem veterano negro parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Disseram que vocês ajudam pessoas a recomeçar, murmurou ele, evitando contato visual. Siena o conduziu para uma sala nos fundos do centro comunitário, onde uma xícara de café quente e um ambiente acolhedor o esperavam. Entre goles hesitantes, Marcos revelou fragmentos de sua história. Havia retornado do Afeganistão há 3 meses, mas o verdadeiro campo de batalha era agora sua mente. Sem família próxima em Atlanta e com dificuldades para conseguir emprego, dormia em abrigos temporários quando tinha sorte. Eu sei o que é sentir que o mundo desistiu de você, disse Siena, compartilhando um pouco de sua própria jornada. Mas também sei que sempre existe um caminho de volta. Nos dias seguintes, a mãe de Maya ajudou Marcos a organizar seus documentos militares, acompanhou-o em consultas médicas e o inscreveu em um programa de apoio psicológico para veteranos. Rock, impressionado com o compromisso de Siena, disponibilizou uma pequena sala nos fundos do centro onde o ex-militar poderia dormir enquanto se reorganizava. Você tem um dom para enxergar o potencial nas pessoas, comentou Cole certa tarde, observando como ela trabalhava com Marcos. O braço direito de Rock sorriu discretamente ao ver o veterano ajudando a organizar doações. Em menos de um mês, Marcos já não era apenas um assistido. Começou a auxiliar nas tarefas administrativas do Clark House, revelando habilidades organizacionais que surpreenderam a todos. Sua presença disciplinada e calma trazia segurança ao local. Você me deu mais que um teto, confidenciou ele a Siena, enquanto organizavam juntos a programação semanal. Me devolveu um propósito. Quando uma vaga de coordenador assistente surgiu, foi natural que o veterano a assumisse. Marcos passou a liderar as reuniões matinais e criou um grupo de apoio específico para jovens em situação de vulnerabilidade. Mrs. Johnson, inicialmente desconfiada do novo funcionário, mudou de opinião ao vê-lo ajudar um adolescente a se preparar para uma entrevista de emprego. Aquele rapaz tem a mesma luz que você, comentou a idosa com Siena. Em pouco tempo, Marcos se tornou um símbolo vivo do que o Clark House representava: a possibilidade de transformação. Sua história inspirava outros a acreditarem em recomeços, enquanto sua dedicação multiplicava o trabalho que Siena havia iniciado. Você plantou esperança em mim, disse ele durante uma reunião comunitária. Agora estou apenas espalhando as sementes. A notoriedade de Siena Clark trouxe consequências que ela jamais poderia imaginar. O vídeo que a mostrava ajudando Hulk havia se espalhado como fogo em pólvora pelas redes sociais, mas o que começara como uma história inspiradora rapidamente se transformou em pesadelo digital. Seu celular não parava de vibrar com notificações de pessoas que nunca conhecera, mas que agora sentiam-se no direito de julgar cada aspecto de sua vida. Essa mulher está ensinando valores errados para a filha, dizia um comentário. Ela está romantizando gangues e violência, acusava outro. Montagens grosseiras apareciam diariamente. Siena com armas, Siena em meio a drogas, todas fabricações cruéis que distorciam completamente sua realidade. A jovem mãe fechou suas redes sociais quando as primeiras ameaças começaram a chegar. Sabemos onde você mora, escreveu um usuário anônimo, fazendo com que ela verificasse 2 vezes se as portas estavam trancadas antes de dormir. Linda tentou confortá-la durante o turno no restaurante, mas o medo havia se instalado. Você não fez nada de errado, insistia sua colega enquanto limpavam as mesas após o expediente. Essas pessoas não sabem quem você realmente é. Mas o pior veio quando Maya voltou da escola com os olhos vermelhos de tanto chorar. A menina de 6 anos havia sido excluída da roda de brincadeiras. As crianças disseram que a mamãe é amiga de bandidos, soluçou a pequena, agarrando-se às pernas da mãe. Aquela noite, Siena chorou silenciosamente no banheiro, para que Maya não ouvisse. O trabalho no Clark House, que antes parecia uma bênção, agora pesava em seus ombros. Ela cancelou sua participação nas atividades da semana seguinte e evitou sair de casa além do necessário. Hawk tentou ligar várias vezes, mas ela deixou as chamadas irem para a caixa postal. Cole apareceu em sua porta com mantimentos, mas ela apenas agradeceu rapidamente e fechou a porta,
temendo que algum vizinho fotografasse o encontro. Sentada no sofá gasto de sua pequena sala, observando Maya desenhar distraidamente, Siena questionava todas as suas escolhas. Tinha realmente valido a pena ajudar aquele homem no posto de gasolina? A bondade deveria custar tão caro? Talvez Mrs. Johnson estivesse certa desde o início. Algumas fronteiras não deveriam ser cruzadas. Mamãe, olha o que eu desenhei, disse Maya, erguendo um papel colorido. Era um desenho simples. Várias pessoas de mãos dadas ao redor de um edifício que parecia ser o Clark House. É lindo, querida, respondeu Siena, engolindo o nó na garganta. Quando vamos voltar lá? Marcos disse que ia me ensinar a tocar tambor. Siena acariciou os cabelos da filha, dividida entre protegê-la do mundo e ensiná-la a enfrentá-lo. Vanessa Souza estacionou seu carro em frente ao Clark House numa manhã de quarta-feira. A jornalista do Atlanta Daily News carregava um bloco de anotações e um gravador, determinada a descobrir a verdade por trás dos boatos que circulavam sobre Siena Clark e o centro comunitário. Siena recebeu a repórter com apreensão. Nos últimos meses, a mídia havia sido cruel, distorcendo sua história e pintando-a como cúmplice de criminosos. Quando a jornalista explicou que queria investigar os fatos antes de tirar conclusões, a fundadora do centro hesitou, mas concordou. Só quero que as pessoas saibam a verdade, disse ela, conduzindo Vanessa pelo espaço onde crianças faziam lição de casa e adultos participavam de oficinas profissionalizantes. Durante 3 dias, a repórter mergulhou na história. Entrevistou Marcos, que explicou como o centro havia transformado sua vida após o retorno do serviço militar. Conversou com Linda, que testemunhou a luta diária de Siena no restaurante onde trabalhavam. Até mesmo Mrs. Johnson, inicialmente a vizinha mais crítica, ofereceu seu depoimento sobre como havia mudado de opinião. Vanessa também verificou os antecedentes dos motociclistas. Descobriu documentos comprovando que o legado de Lily era uma organização legalmente registrada, com histórico de projetos sociais em 3 estados. Rock, apesar de sua aparência intimidadora, possuía ficha limpa há mais de 15 anos. Quando a reportagem foi publicada no domingo, o impacto foi imediato. Com o título A Verdade Além dos Preconceitos, como uma mãe solo transformou um bairro, o texto desmontava cada acusação feita contra Siena e o centro comunitário. O artigo viralizou rapidamente. Compartilhamentos nas redes sociais multiplicavam-se a cada hora. Comentários de apoio começaram a superar as críticas. Pessoas de toda Atlanta ligavam para o jornal, querendo saber como poderiam contribuir com o Clark House. Na segunda-feira, Siena recebeu uma ligação de Cole. "Você viu o jornal? As coisas estão mudando", disse ele com entusiasmo. Naquela tarde, enquanto ajudava Maya com a lição de casa, Siena notou algo diferente. Vizinhos que antes desviavam o olhar, agora acenavam ao passar. Uma senhora trouxe um bolo caseiro. Um grupo de adolescentes ofereceu-se para pintar a fachada do centro. "Por que as pessoas estão sendo legais agora, mamãe?" perguntou Maya, confusa com a mudança. Siena sorriu, abraçando a filha. "Às vezes, querida, as pessoas só precisam conhecer a verdade para enxergar além do medo." Enquanto observava o movimento crescente no centro, ela pensou em como um simples gesto de bondade, $8 gastos com um estranho, havia desencadeado uma onda de transformação que agora finalmente começava a ser compreendida. O Clark House havia se tornado um pequeno milagre naquele canto esquecido de Atlanta. Refeições quentes saíam da cozinha comunitária todas as tardes, enquanto crianças do bairro recebiam reforço escolar nas salas improvisadas. As rodas de conversa nas quintas-feiras já reuniam dezenas de moradores, e aos domingos o gospel ecoava pelas paredes recém-pintadas, atraindo até os mais céticos. Mrs. Johnson, no entanto, mantinha-se firme em sua desconfiança. Da janela de sua casa, a idosa observava o movimento diário no centro comunitário, torcendo o nariz para os motociclistas que ocasionalmente estacionavam suas Harleys na calçada. "Não me engano com essa caridade suspeita", repetia para quem quisesse ouvir. A pequena Maya Clark foi quem mudou tudo.
Numa tarde de sábado, a menina de 6 anos atravessou a rua com um convite colorido nas mãos trêmulas. Bateu na porta da vizinha ranzinza e, com a inocência que só uma criança possui, convidou-a para a oficina de culinária do dia seguinte. "Mamãe disse que você deve fazer o melhor cornbread da cidade", disse Maya, balançando-se nos calcanhares. "E amanhã vamos aprender a fazer doces." A senhora hesitou, olhando para o papel decorado com desenhos infantis. Por um instante, o rosto severo suavizou-se. "Quem te disse isso, menina?" "Todo mundo sabe", respondeu Maya com um sorriso desdentado. No domingo seguinte, para a surpresa de Sienna, Mrs. Johnson apareceu na porta do Clark House, carregando uma forma de cornbread ainda quente e uma expressão desconfiada. "Vim só ver o que estão ensinando para essas crianças", justificou-se. 3 horas depois, a idosa estava cercada por 5 crianças que a chamavam de Vovó Cornbread, enquanto ela explicava pacientemente a importância de não mexer demais na massa. Sienna observava à distância, trocando olhares surpresos com Marcos, que coordenava as atividades daquele dia. Na semana seguinte, sem anúncio ou alarde, Mrs. Johnson voltou. E na outra também. Logo, a vizinha que antes chamava a polícia quando viu os motociclistas de rock na rua, estava organizando a despensa do centro comunitário e recrutando voluntários entre as senhoras da igreja. "Nunca julgue um livro pela capa", ela disse a Sienna certa tarde, enquanto preparava uma fornada de cornbread. "Nem uma pessoa pelas companhias que mantém." O mais surpreendente foi quando um adolescente tatuado, com histórico de pequenos delitos, apareceu no centro. Enquanto Sienna hesitava sobre como abordá-lo, Mrs. Newcomb Johnson já estava ao seu lado, oferecendo um pedaço de bolo e perguntando se ele sabia limpar batatas corretamente. "Todo mundo merece uma segunda chance", ela explicou depois para uma surpresa a Sienna. "Você me ensinou isso." Numa tarde tranquila no Clark House, Sienna Clark organizava alguns documentos quando Rock entrou acompanhado de 3 homens que ela nunca tinha visto antes. Eles não usavam jaquetas de couro, nem exibiam tatuagens à mostra. Mas algo em sua postura denunciava uma história compartilhada com o grupo de motociclistas. "Estes são antigos companheiros", apresentou Rock com um sorriso discreto. "Vieram conhecer o que estamos construindo aqui." Durante o café que Sienna preparou, a conversa fluiu naturalmente até que um dos visitantes mencionou os velhos tempos. Foi quando ela finalmente reuniu coragem para perguntar o que muitos no bairro ainda sussurravam pelos cantos. "Vocês realmente foram Hells Angels?" O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo próprio Hulk. "Fomos, por quase uma década." Ele então contou como o legado de Lilo nasceu de uma ruptura dolorosa. Após perder a filha em um acidente, ele questionou profundamente o caminho que seguia. "Percebi que não podia honrar a memória dela continuando naquela vida." Hulk explicou que vários membros o seguiram quando decidiu abandonar a gangue. Não foi fácil. Houve ameaças, confrontos e alguns ainda carregavam cicatrizes daquele período. Mas estavam determinados a transformar suas habilidades de organização e lealdade em algo positivo. "Trocamos respeito pelo medo por respeito pela ajuda", completou Cole, que observava a conversa do canto da sala. "Muitos de nós conhecemos bem o fundo do poço. Sabemos reconhecer quem realmente precisa de uma mão." Nos dias seguintes, Sienna compartilhou cuidadosamente essa história com alguns moradores influentes do bairro, incluindo Mrs. Johnson, que agora ajudava nas oficinas culinárias. A idosa ouviu atentamente, os lábios apertados em uma linha fina. "Então eles são ex-criminosos que viraram do avesso?" perguntou, desconfiada. "São pessoas que escolheram um caminho diferente", respondeu Sienna. "Como todos nós podemos fazer." A notícia se espalhou como fogo. Marcos, sempre atento às reações da comunidade, relatou a Sienna que o clima estava mudando. "As pessoas estão começando a ver as motos como sinal de proteção, não de ameaça." Até mesmo o pastor da igreja local, que antes alertava contra a má influência dos motociclistas,
passou a mencionar em seus sermões a importância do perdão e das segundas chances. Numa quinta-feira, quando o ronco característico das motocicletas ecoou pela rua Willow, Siena observou pela janela algo que jamais imaginara. Em vez de cortinas se fechando, portas se abriam. Crianças acenavam e alguns adultos até se aproximavam para conversar. A transformação estava apenas começando, mas já era visível. O que antes era temido como invasão, agora era recebido como visita. E Siena sorriu, pensando em como $8 haviam desencadeado uma mudança que nenhuma quantia poderia comprar, a da percepção. Siena Clark respirou fundo, olhando pela janela do Clark House, enquanto os últimos voluntários se despediam. Hawk havia acabado de deixar sobre a mesa um mapa do sul dos Estados Unidos, com círculos vermelhos marcando 5 cidades, onde ele planejava expandir o legado de Lily. "Você é a pessoa certa para liderar isso", disse ele, ajustando o colete de couro sobre os ombros largos. "Ninguém entende melhor o que fazemos aqui do que você." Ela balançou a cabeça, sentindo o peso daquela proposta. Como poderia uma mãe solo que há poucos meses contava moedas para comprar leite agora coordenar uma expansão regional? Atlanta já parecia grande demais para seus sonhos. "Não sei se tenho capacidade para isso", murmurou, passando os dedos pelo contorno das cidades no mapa. "Mal terminei o ensino médio, Hawk. Há pessoas mais qualificadas." O fundador do legado sorriu, revelando as rugas nos cantos dos olhos que contrastavam com a aparência intimidadora. "Diplomas não medem compaixão. Você transformou este bairro em 6 meses. Imagine o que fará em outras comunidades." Quando ele saiu, Siena permaneceu imóvel, observando o mapa como se fosse um abismo pronto para engoli-la. O telefone tocou, arrancando-a de seus pensamentos. Era Linda, querendo saber como havia sido a conversa. "Ele quer que eu lidere a expansão para 5 cidades", confessou Siena, a voz trêmula. "Como posso fazer isso quando ainda estou aprendendo a administrar este lugar?" Linda riu do outro lado da linha. "Lembra quando você achava que não conseguiria ajudar Marcos? Agora ele orienta 10 jovens por semana." No dia seguinte, Marcos apareceu cedo, trazendo café para ambos. O veterano percebeu imediatamente a hesitação nos olhos dela. "Hawk me contou", disse ele, sentando-se ao seu lado. "Está com medo?" Siena assentiu, envergonhada. "E se eu falhar? E se não for capaz?" Marcos colocou a mão sobre a dela. "Antes de você me encontrar, eu dormia em bancos de praça. Agora tenho um teto, um propósito e até uma poupança." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Você já mudou o mundo inteiro, Siena. O meu." Ela sentiu lágrimas se formando. O jovem que antes mal conseguia fazer contato visual, agora a encorajava com a mesma força que ela lhe oferecera meses atrás. "Você não estará sozinha", garantiu Marcos. "Estaremos todos com você." Naquela noite, olhando Maya dormir tranquilamente, Siena percebeu que seu maior medo não era falhar, mas sim abandonar a chance de ajudar mais pessoas como ela mesma havia sido um dia. Talvez fosse hora de acreditar na transformação que todos já viam nela. A transformação na vida de Maya Clark era visível para qualquer um que a conhecesse antes. A pequena de 6 anos, que há poucos meses mal sorria e se escondia atrás das pernas da mãe quando os motociclistas chegaram à rua Willow, agora corria pelos corredores da escola com uma confiança que surpreendia até os professores. Na reunião escolar, Siena mal conteve as lágrimas quando a professora mostrou o boletim da filha. "Maya está florescendo", disse a educadora. "As notas em matemática melhoraram significativamente. E ela participa muito mais das atividades em grupo." O ápice veio na competição interescolar de soletração, quando Maya, com suas trancinhas novas e o vestido amarelo que Mrs. Johnson havia ajudado a escolher, subiu ao palco sem hesitar. Quando a palavra perseverança foi anunciada, a menina sorriu como se tivesse recebido um presente. Letra por letra, com voz firme, conquistou o primeiro lugar e um troféu quase do tamanho de seus braços. Linda estava na plateia e abraçou Siena com força. "Você vê o que acontece quando alguém tem uma chance de verdade?", sussurrou a amiga, enquanto Maya posava para fotos com o troféu reluzente.
Naquela noite, após uma pequena celebração no Clark House, onde até Marcus apareceu com um bolo decorado, mãe e filha voltaram para o apartamento que agora podiam chamar de lar. Não era luxuoso, mas tinha quartos separados, água quente confiável e, o mais importante, segurança. Depois do banho, Maya adormeceu rapidamente em sua própria cama, não mais no colchão inflável que dividia com a mãe no antigo apartamento. Sienna observou a filha dormindo profundamente, o troféu colocado orgulhosamente na mesa de cabeceira improvisada. A respiração tranquila da menina, o cobertor colorido que Cole havia trazido semanas antes, o urso de pelúcia abraçado contra o peito, tudo parecia um milagre impossível. Sentada na beirada da cama, Sienna deixou as lágrimas silenciosas escorrerem. Parte dela ainda esperava acordar a qualquer momento e descobrir que tudo não passava de um sonho elaborado, que os motociclistas nunca apareceram, que o Clark House não existia, que ainda contava moedas para comprar cereal. Seus dedos tocaram levemente o cabelo da filha. E se isso acabar? Pensou, sentindo o peso familiar do medo. Mesmo com todo o progresso, com todo o apoio de Rock e sua equipe, aquela sensação persistia, a de que a felicidade era apenas emprestada, que poderia ser retirada tão rapidamente quanto chegou. Mas então Maya se moveu no sono, sorrindo como se sonhasse com algo maravilhoso, e Sienna respirou fundo. Talvez o medo nunca desaparecesse completamente, talvez fosse parte de ser mãe. Mas pela primeira vez em muito tempo, o amanhã parecia promissor. Sienna Clark estava exausta ao sair do Clark House naquela noite. Depois de um dia inteiro orientando novos voluntários e resolvendo problemas administrativos, ela mal tinha energia para pegar o ônibus de volta para casa. Ao procurar o cartão de transporte na bolsa, percebeu algo estranho. O saldo estava muito maior do que deveria. Havia usado o transporte público diariamente nas últimas semanas, mas o valor nunca parecia diminuir significativamente. Intrigada, Sienna pediu um extrato detalhado no terminal. O documento revelou recargas semanais que ela nunca havia feito. Alguém estava completando seu cartão silenciosamente. A mesma pessoa que, ela agora percebia, deixava sacolas de mantimentos na porta dos fundos do centro comunitário com bilhete simples, para a geladeira da Sienna. Na manhã seguinte, chegou mais cedo ao Clark House e esperou no estacionamento. Não demorou muito para ver a familiar motocicleta de Cole se aproximar. O braço direito de Rock estacionou discretamente e, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém o observava, deixou uma sacola de compras perto da entrada dos fundos. "Então é você", disse ela, saindo das sombras. Cole congelou, visivelmente constrangido. Suas tatuagens pareciam mais escuras contra a pele corada de vergonha. "Não é nada demais", murmurou ele, ajeitando o colete de couro. "É sim. Por que está fazendo isso?" O motociclista deu de ombros, evitando o olhar de Sienna. "Você tem trabalhado demais. Mal tem tempo para comprar comida ou esperar na fila do ônibus. Só estou facilitando as coisas." Sienna se aproximou, notando como aquele homem intimidador parecia agora quase tímido. "Mas por quê? Hawk pediu?" "Hawk não sabe de nada", respondeu Cole, finalmente olhando-a nos olhos. "Você salvou ele quando ninguém mais ajudaria. Depois assumiu esse lugar. Cuida de gente como Marcus, até convenceu a velha Johnson a fazer cornbread para a garotada." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo curto. "Quando alguém planta bondade, tem que regar de volta. Simples assim." Sienna sentiu os olhos marejarem. Desde que começara sua jornada no centro comunitário, estava tão focada em ajudar os outros que mal percebia quando precisava de ajuda. Maya havia notado o cansaço da mãe, mas Sienna sempre disfarçava. "Obrigada", disse ela, tocando levemente o braço de Cole. "Mas da próxima vez, pode simplesmente perguntar do que preciso." O homem sorriu, mais relaxado. "Aí perde a graça. Além disso, você nunca aceitaria." Sienna riu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Enquanto caminhavam juntos para dentro do Clark House,
ela percebeu que a corrente de bondade que começara com $8 e uma garrafinha d'água continuava se expandindo de formas que jamais poderia imaginar. Quem recebe, doa. A frase pintada na parede principal do Clark House resumia a nova filosofia que Sienna Clark implementara no centro comunitário. Numa tarde de quinta-feira, ela observava com os olhos marejados como aquele princípio ganhava vida diante dela. Marcos, o jovem veterano que chegara quebrado meses atrás, agora estava sentado com Derek, um adolescente de 16 anos que abandonara a escola após perder o pai. As mãos do ex-militar, antes inquietas e trêmulas, agora gesticulavam com confiança enquanto explicava ao garoto como retomar os estudos e lidar com o luto. Eu também achei que tinha perdido tudo. Sienna ouviu Marcos dizer, mas este lugar me mostrou que sempre existe um amanhã diferente. Do outro lado do salão, Mrs. Johnson servia seu famoso cornbread para Tamika, uma mãe solo de 3 filhos que perdera o emprego na semana anterior. A idosa, que antes chamava a polícia quando via motociclistas na rua, agora ensinava a jovem como organizar currículos e preparar refeições econômicas para a família. Quando meu primo foi ajudado pelo legado de Lily, eu não acreditei, confessou a senhora ajeitando os óculos. Agora vejo que julguei errado por muito tempo. A corrente de solidariedade crescia organicamente. Linda, que começara como simples colega de restaurante de Sienna, agora dedicava suas folgas para ensinar inglês a imigrantes no centro. Cole, sempre discreto, organizava passeios de motocicleta para crianças do bairro, transformando o medo em admiração. Uma equipe da principal emissora de Atlanta apareceu sem aviso para uma reportagem. A jornalista, impressionada com o movimento no local, perguntou a Sienna como tudo começara. Com $8 e a decisão de não olhar para o outro lado. Ela respondeu enquanto Maya corria entre as mesas, ajudando a distribuir lanches. No mural de fotos, Rock havia colocado recorte de jornal com a matéria de Vanessa Souza, emoldurado ao lado da primeira nota fiscal do posto de gasolina. A aspirina e a água que mudaram tantas vidas. As doações começaram a chegar de toda a cidade. Empresários, celebridades locais e cidadãos comuns que iriam fazer parte daquela transformação. Mas Sienna insistia que o dinheiro era apenas parte da solução. O verdadeiro combustível era o tempo e a presença de cada voluntário. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precise de ajuda, dizia ela nas reuniões semanais. Frase que acabou virando o segundo lema do Clark House. Enquanto o sol se punha naquela quinta-feira, Sienna observou o centro lotado e lembrou-se da rua vazia de um ano atrás. A corrente de ajuda iniciada com um simples gesto agora se espalhava por Atlanta como um rio que não podia mais ser contido. O Clark House transbordava de pessoas naquela noite. Sienna Clark observava nervosamente da lateral do palco enquanto Rock ajustava o microfone. Ela ainda não estava acostumada com tanta atenção, mesmo depois de meses à frente do centro comunitário que transformara o bairro. Muitos de vocês conhecem a história do legado de Lily, mas poucos sabem como tudo realmente começou. Rock iniciou, sua voz grave ecoando pelo salão lotado. O motoqueiro tatuado, que um dia intimidara toda a vizinhança com sua aparência, agora era recebido com sorrisos e acenos. Ele apontou para Sienna, convidando-a a se aproximar. Esta mulher me encontrou caído em um posto de gasolina, tossindo sangue, quase inconsciente. Qualquer pessoa sensata teria ligado para a emergência e ido embora, mas ela não. A jovem mãe caminhou timidamente até o centro do palco, onde as luzes destacavam seu rosto. Marcos e Linda aplaudiam da primeira fila, enquanto Maya sorria orgulhosa ao lado de Mrs. Johnson, que segurava a mão da menina. Sienna gastou seus últimos $8 comigo, um completo estranho, continuou Hawk, com a voz embargada. Ela não tinha ideia de quem eu era, só viu alguém precisando de ajuda. Cole, de pé próximo à entrada, observava a cena com um sorriso discreto. Ele sabia melhor que ninguém como aquele gesto simples havia desencadeado uma revolução silenciosa no bairro.
Batizei este centro com o nome dela porque naquele momento vi nos olhos de Sienna o mesmo olhar que minha filha Lily tinha, confessou Hawk, enxugando uma lágrima. Um olhar que não julga, que só enxerga o ser humano por trás das aparências. A multidão silenciou. Até mesmo Mrs. Johnson, que antes liderava a oposição contra os motoqueiros, agora escutava atentamente, com os olhos marejados. Por anos depois que perdi minha filha, senti um vazio que nada preenchia, nem mesmo ajudar os outros através da ONG. Hawk fez uma pausa, respirando fundo. Mas quando Sienna me estendeu aquela garrafinha de água, algo aconteceu. Uma parte da minha dor finalmente começou a sarar. Vanessa Souza, a jornalista que defendera Sienna nas redes sociais, registrava tudo discretamente do fundo do salão. Ela sabia que estava testemunhando algo raro, o momento em que uma comunidade reconhece publicamente seu erro de julgamento. Este lugar não é apenas um centro comunitário, finalizou Hawk, colocando o braço sobre os ombros de Sienna. É um lembrete de que às vezes precisamos apenas de uma pessoa corajosa para mostrar o caminho. E essa pessoa é Sienna Clarke. A mãe solo que um dia contava moedas para alimentar sua filha, agora recebia uma ovação de pé. Seus olhos encontraram os de Maya na plateia, e naquele momento ela soube que tinha feito a escolha certa. O centro comunitário Clark House estava lotado como nunca. Um ano havia se passado desde que aquele prédio, antes abandonado, ganhara vida e propósito. Sienna Clarke subiu ao palco improvisado, suas mãos tremendo levemente ao segurar o microfone. Ela olhou para a plateia diversificada. Motoqueiros com jaquetas de couro sentados ao lado de senhoras da igreja, adolescentes que antes vagavam sem rumo, agora voluntários dedicados. Famílias inteiras que encontraram esperança entre aquelas paredes. Tudo isso começou com $8, disse Sienna, sua voz ecoando pelo salão silencioso. $8 que eram literalmente tudo o que eu tinha no mundo naquela manhã. Maya e eu não tínhamos certeza do que comeríamos no jantar, mas algo dentro de mim não conseguiu ignorar um estranho sofrendo. Ela apontou para Hawk, sentado na primeira fila. O fundador do legado de Lily sorriu, os olhos marejados refletindo as luzes do palco. Ao lado dele, Cole acenou discretamente. O mesmo homem que por meses havia complementado suas compras em silêncio. Muitos me perguntam se eu sabia que aquela decisão mudaria a minha vida, continuou a jovem. A verdade, eu só sabia que era o certo a fazer. Não imaginava que aquele homem tatuado no posto de gasolina transformaria não apenas minha vida, mas todo este bairro. Da plateia, Mrs. Demis Johnson, agora coordenadora das oficinas de culinária, aplaudia com entusiasmo. A mesma senhora que antes chamara a polícia quando os motociclistas apareciam na rua Willow. O que aprendemos juntos é que bondade não precisa ser grandiosa para ser poderosa, disse Sienna, enquanto Maya, agora com 7 anos, observava orgulhosa da lateral do palco. Pode ser um copo d'água, uma palavra gentil, uma hora do seu tempo. Marcos, em pé próximo à entrada, assentiu. O veterano que encontrara propósito no centro, agora coordenava o programa para jovens em risco. Hoje não estamos celebrando apenas um prédio ou um programa. Sienna continuou, sua voz ganhando força. Estamos celebrando o que acontece quando pessoas diferentes decidem enxergar além das aparências. Quando um gesto simples se transforma em uma corrente de generosidade. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a multidão. Linda, sua antiga colega do restaurante, ergueu o polegar em sinal de apoio. Então pergunto a vocês, Sienna concluiu, quem você vai ajudar hoje? Não importa quanto você tem ou quem você é. Importa apenas a coragem de estender a mão quando todos os outros cruzam os braços. Quem sabe onde isso pode levar? O Clark House explodiu em aplausos. Enquanto descia do palco, Sienna sabia que aqueles $8 haviam comprado algo que dinheiro algum poderia pagar. Um novo começo para toda uma comunidade.